Olá pessoal, professor Thiago Freire para mais uma aula de biossegurança. Hoje vamos falar de asepsia e antisepsia, junto a elas também técnicas de esterilização. Vamos começar fazendo algumas definições. Primeiro vamos falar de asepsia. Asepsia é um conjunto de medidas que utiliza para impedir então a penetração de alguns micro-organismos em um ambiente logicamente que não tem, logo um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção, ou seja, um ambiente que não contém nenhum tipo de micro-organismo é um ambiente asséptico. Antisepsia é o conjunto de medidas que propõe então inibir o crescimento de micro-organismos, procura removê-los em um determinado ambiente, podendo não destruí-los, para qual o fim utilizarmos substâncias antissépticas ou desinfetantes, tá? Junto ao pensamento, então, o conceito, a definição que a gente tem de antisepsia, a gente tem a degermação. É uma ação, então, química, que significa, então, a definição por número de micro-organismos patógenos ou não, após a escovação da pele e utilização de água e sabão. Desinfecção é um processo na qual se destrói particularmente os germes patógenos, né? E a sua iniciativa vem da toxina e tudo mais, e se inibe sem o autodesenvolvimento. Os esporos não são necessariamente destruídos. A esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, então bactérias em suas formas vegetativas, esporuladas, fungos e vírus, e isso é mediante então, a aplicação de agentes físicos ou químicos. Todas as esterilizações devem ser precedidas de lavagem e enxaguadura de artigos e remoção de detritos. Então, em comparação à esterilização com a desinfecção, a gente consegue ver que a esterilização consegue ser mais ampla e mais efetiva. Esterilizantes são por meios físicos, através de calor, filtração, radiação, etc. Eles são capazes então, de matar os esporos e as suas formas vegetativas, isto é, destruir todas as formas microscópicas de vida, tá? Vamos fazer um pequeno adendo que esterilização é o conceito que a gente utiliza para um conceito então é absoluto. O material é esterilizado quando não se contém mais nenhum tipo de micro-organismo. Então, ou uma substância é esterilizada ou não. Não existe meio termo para isso, tá? Todo material esterilizado, não existe contaminação nele. Através disso, então, a gente tem o conceito de esterilização. Se ele não for esterilizado, é que existe então, alguma forma de contaminação. E os germicidas, que são meios químicos utilizados para destruir todas as formas microscópicas, né, de vida, são designados por sufixo "-cida", porque quer dizer, né, sua ação destrutora, ou "-lise", que, por exemplo, né, que promove então, a ação bactericida, fungicida, virucida ou bacteriólise. Quando a gente vê então o sufixo "-cida" ou "-lise" em alguma substância, quer dizer que ele pode ter então um efeito de utilizar para destruir todas as formas microscópicas, tá? A antisepsia, então, é uma descontaminação de tecidos vivos que depende então, da coordenação de dois processos. E pode acontecer então na antisepsia um processo de degermação, propriamente, e antisepsia. A degermação, como a gente falou, é a remoção de detritos que estão sobre a superfície, né, da pele e remove então, todas as impurezas depositadas sobre a pele, tá? Pode então de existir substâncias como sabões e detergentes sintéticos, graças às suas propriedades de umidificação, penetração, emulsificação e dispersão, remove mecanicamente então a maior parte da flora microbiana existente nas camadas superficiais da pele, e é também chamado como flora transitória. A flora transitória é aquela que geralmente é a que acomete a maior parte dos processos de infecção, tá? Contudo, né, porém, consegue então remover aquela que coloniza as camadas mais profundas da flora residente, tá? Um antissético para ser adequado, ele deve ter exercer uma atividade germicida sobre a flora cutânea mucosa, né, em presença de sangue, soro, muco, pus, e ele não deve irritar a pele ou as mucosas. Muitos testes in vitro foram propostos para avaliar a ação de antissépticos, mas a avaliação definitiva desses germicidas só podem ser feitas mediante então, testes em vivo, tá?
A maior parte desses agentes que a gente observa satisfazem com exigências para aplicação em tecidos vivos, como substâncias à base de iodo, clorexidina, álcool, hexaclorofeno. Tá? Para a desinfecção das mãos, nós temos então, a solução antissépticas, como detergentes, degermantes, né? Essa definição que é colocada para eles também, e se destina à degermação da pele, removendo então detritos, impurezas, né? E realiza então com ação antisséptica parcial. Como por exemplo, a gente pode citar o iodo, ele é 1%, ele é ativo. Temos soluções detergentes com clorexidina a 4%. Essa ação também pode ser incluída com 4% de álcool etílico. Temos soluções alcoólicas antissépticas para mãos, que é a solução com álcool iodado a 0,5% ou 1%, né, que é acrescentado ao álcool etílico a 70%, ou a 2% de glicerina, muito comum a gente utilizar nesse período de pandemia. Né. O álcool etílico a 70% ou sem 2% de glicerina também tem sua efetividade. Aqui nós temos dois processos bem distintos de antisepsia. Aqui temos um profissional fazendo uma antisepsia local, no local provavelmente que vai ser realizada uma cirurgia, tá? E que temos um profissional de saúde fazendo um processo de antisepsia também das mãos e dos punhos, tá? Procedimento pré-cirúrgico e realizado então o processo de antisepsias. Agora vamos falar das técnicas de esterilização. A esterilização, então, é a destruição de todos os organismos vivos, mesmo os esporos bacterianos, de objetos, formas vegetativas, entre outros. Tá? E para dispor então, de agentes físicos ou químicos nas formas de esterilização, para conseguir-se uma esterilização, há vários fatores importantes. A gente deve observar, por exemplo, que as características desse micro-organismo, tá? O grau de resistência das formas vegetativas a esse processo de esterilização, a resistência de bactérias produtoras de esporo ou números de micro-organismos quanto ao processo de esterilização, e também as técnicas, as características do agente empregado no processo de esterilização. Todas essas reuniões que a gente colocou desses fatores importantes é o que vai validar ou não o processo de esterilização. Os meios de esterilização eles podem ser divididos em meios físicos ou químicos. Né? Nos meios físicos a gente pode ter a utilização de calor seco, calor úmido ou radiações, né? Podendo ser empregados, por exemplo, no calor seco, estufa, flambagem, a fulguração. No calor úmido, a fervedura e autoclave. E nas radiações, aplicações de radiações como radiação alfa, gama e raio-x. Tá? Já nos meios de esterilização química, a gente utiliza então substâncias químicas e tem ações desinfetantes. Bom, vamos falar então da esterilização pelo calor. A suscetibilidade de micro-organismos ao calor é muito variável e depende de alguns fatores que dentre a gente pode citar. Por exemplo, a variação individual, a sua resistência, a capacidade de formação de esporos, a quantidade de água que existe nesse meio, o pH desse meio e até mesmo a composição que compõe. Tá? Na esterilização por calor a seco, a gente observa que ocorre a incineração dos micro-organismos de forma que parecida com afeta os demais proteínas. Né? Esses micro-organismos são carbonizados ou podem ser consumidos pelo próprio calor, como um processo de oxidação. O aparelho mais comum utilizado no processo de esterilização por calor a seco é a estufa. Então, ela consiste de uma caixa de paredes duplas, entre elas circula o calor de ar quente. As estufas são usadas para esterilizar materiais secos, como vidrarias, seringas, agulhas, né? Materiais cortantes, gases, vaselinas e tudo mais que a gente pode colocar. Tá? A esterilização acontece então a temperatura interior da estufa. Ela deve atingir então pelo menos 160 graus até 170 e ela deve ter um tempo de 2 horas ocorrendo a destruição completa desses micro-organismos, inclusive os esporos. Tá? Então a recomendação para ter um processo validado na esterilização calor a seco que deve se trabalhar com 160 até 170 graus e deve se ficar pelo menos 2 horas. Já a esterilização por calor úmido, a esterilização por vapor sob pressão, que é realizada através de um autoclave, age através então, da difusão de vapor de água
para que dentro da membrana celular produzir alterações químicas, onde pode ocorrer a hidrólise, né, sob a ação do calor. Essa ação ela é combinada então, com a temperatura associada com a pressão, né? A pressão que é provocada pela própria umidade, elas são suficientes para ocorrer o processo de esterilização de uma maneira rápida, e esse modo de vapor saturado deve atingir pelo menos 750 milímetros de mercúrio, e temperaturas que devem alcançar pelo menos 121 graus Celsius, né? Dessa forma, então, são suficientes para a gente causar a destruição dos esporos, que são mais resistentes, e o tempo mínimo que a gente deve colocar para esse processo é de 30 minutos. Aqui nós temos a autoclave, que são o equipamento específico para fazer o processo de esterilização em via úmida, né? Esse equipamento ele pode ter, então, uma característica horizontal ou vertical, tá? É muito comum utilizado nos laboratórios, hospitais, né? Todo o procedimento então de esterilização pode ser realizado por esse equipamento. E aqui nós temos as estufas, que também são equipamentos utilizados em laboratórios e em outros locais também, como clínicas, né? Até mesmo em procedimentos de estéticas, tá? Outro processo de esterilização pode ser feito pelo óxido de etileno, que é um gás incolor. Ele tem natureza inflamável, pode ser tóxico e altamente reativo. É completamente solúvel em água, né, álcool, éter e outros solventes orgânicos, né. Ele tem uma ação bactericida, esporicida e virucida, então ele consegue remover bactérias esporuladas, né, e também vírus. Ele é eficaz em temperatura relativamente baixa, ele consegue ter uma penetrabilidade em substâncias porosas, ele não corrói ou danifica materiais, pode ser então aplicado para equipamentos, tá? E age rapidamente no processo de remoção, tá? Ele tem algumas vantagens que eu vou estar falando, por exemplo, a ação bactericida, ele remove também os poros de boas bactérias, então consegue também eliminar vírus. Tem uma ação como agente esterilizante em temperatura relativamente baixa, não precisa trabalhar com temperaturas acima de 100 graus, como a gente observa em outros processos. Facilmente removível, pode obter então e armazenar e manusear. Penetra em qualquer material que tenha natureza permeável ou porosa. Esteriliza grande variedade de instrumentos, equipamentos, sem danificar a maioria, isso é uma grande vantagem, principalmente equipamentos eletrônicos, né? E um método simples, eficaz, econômico e seguro. O material que é esterilizado através do processo de óxido de etileno, ele pode ser estocado por um período até prolongado, pode se estender por um período longo, tá? Essa é outra grande vantagem do óxido de etileno no processo de esterilização. Suas desvantagens: necessita de controle cuidadoso para a concentração de gás, temperatura e umidade. Deve-se observar então esse controle. A aparelhagem é cara, requer supervisão técnica especializada, isso custeia, né, aumenta o custo também de esterilização através de óxido de etileno. O gás de etileno então tem um efeito tóxico, isso corre então um perigo para quem trabalha com esse tipo de matéria de processo de esterilização, tá? E o processo é demorado, então um tempo longo, isso pode atrasar quem precisa desses materiais. Também utiliza então aparelho que é limitado em estabelecimentos grandes. Outro método empregado é a radiação. As radiações são alternativas na esterilização de artigos termossensíveis, como por exemplo seringas, materiais plásticos, agulhas hipodérmicas, luvas, fios cirúrgicos, que são sensíveis a altas temperaturas que acontece, por exemplo, no processo de autoclave. Elas podem então deteriorar, estragar e pode acontecer qualquer, né, alteração e destruição desses materiais. Esse método é disponível em escala industrial devido a seus elevados custos de implementação, né? Colocar um equipamento desse não é nada barato, mas para a escala industrial ele é o melhor. Podem ser empregadas então, radiações ionizantes e radiações não ionizantes, como por exemplo nas radiações ionizantes, raios betas, gama, cobalto, X, alfa, que tem boa penetrabilidade de materiais, mesmo já empacotados. Isso justifica sua aplicação. E radiação ultravioleta, ondas curtas, raios infravermelhos e radiações não ionizantes.
Então, a sua filtração usada, por exemplo, em controle ambiental, pode ser criada, então, por exemplo, áreas limpas, estéreis, pode ser aplicada, inclusive, para lançar, utilizar até mesmo fluxo laminar, né? Ou em aplicações em ambientes menores, tá? E por último, vamos falar do aldeído. Esse é um agente químico autorizado pelo próprio Ministério da Saúde. O glutaraído a 2%, ele tem uma ação antioxidante. De 8 a 10 horas aplicado nesses materiais, ele pode utilizar grande parte desse material que tem natureza acrílica, catéteres, drenos, nylon, silicones, teflon, PVC, todos esses materiais que podem ser removidos então os micro-organismos de maneira química, né? Ele tem uma ação, né, o formaldeído dele é usado também junto com a ação líquida, até por 18 horas. O paraformaldeído, né, são pastilhas de ação esterilizantes que concentram 3 gramas por centímetro cúbico. E um volume recipiente, que a gente pode observar que os materiais esterilizados por um período de 4 horas a 50 graus Celsius. Tá? Então, uma ação química que pode ser aplicada também para algumas substâncias, por exemplo, nylon, silicone, teflon, né, que podem sofrer alterações em outros processos e pode ser aplicada através de esterilização química. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho mais curto hoje, tá? Mas podemos falar de esterilização, antisepsia, asepsia. Qualquer dúvida, a gente vai estar online. Muito obrigado e até mais.